Olá, eu sou Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar sobre estresse, limites adaptativos e ajustes para a disciplina de bioética e bem-estar animal. Essa aula, lembrando que ela é baseada nos conceitos e nos conteúdos da World Animal Protection. E começando com a pergunta básica, vocês sabem o que é o estresse? Bem, o termo estresse foi originalmente desenvolvido na física para descrever a quantidade de pressão que um objeto suporta antes de se romper. Na biologia, o estresse é um efeito ambiental em um indivíduo que sobrecarrega seus sistemas de controle e resulta em consequências adversas, eventualmente prejudicando a sua condição física. Essa é uma definição relativamente nova e se desenvolve a partir dos conhecimentos dos séculos 19 e 20. E as ameaças? As ameaças que causam a resposta ao estresse podem ser internas. Exemplo, quando um ruminante ingere muito concentrado e desenvolve uma acidose. Ou podem ser externas, quando um cão com medo se aproxima de seu veterinário. O termo geral para essas ameaças é agente estressor. Lembrem-se sempre que a resposta ao estresse é bem complexa e nosso entendimento da fisiologia do estresse continua a evoluir. O objetivo dessa aula, então, é entender quais respostas os animais têm quando se estressam e como as diferentes formas de mensurar essas respostas ao estresse são úteis para avaliar o bem-estar animal. Para a gente entender como funciona um estresse, existem passos, existe uma sequência. Primeiro, o animal recebe um estímulo sensorial de seu ambiente. Ele pode ver, ouvir, farejar ou sentir os eventos ao seu redor. Seu cérebro vai avaliar o estímulo sensorial de acordo com a sua experiência. A avaliação do cérebro criará emoções que podem ser negativas, como, por exemplo, um cavalo que mostra medo, ansiedade ou agressividade ao ver outro animal. Podem ser emoções positivas. No hospital veterinário, por exemplo, aqui da universidade, os animais eles ficam ansiosos, esperando pela comida quando ouvem o som da picadeira. Ou pode, então, não existir emoções, porque o estímulo também pode ser neutro. O animal já está adaptado ao estímulo. Por exemplo, o som do trator passando no momento da limpeza do hospital. O corpo, ele vai responder às emoções com respostas comportamentais e fisiológicas. E isso permite que o animal ele se adapte ou não, a esse ambiente e sobreviva. De maneira geral, entendemos a partir daí os conceitos de homeostase ou alostase, em que a homeostase define a capacidade do organismo de se manter fisiologicamente constante dentro de determinados limites, e já a alostase indica a condição constante de modificação do meio interno dos seres vivos. Atualmente, a concepção que os mecanismos de autorregulação buscam uma condição interna estável, a homeostase, está sendo substituída pela compreensão de que esses mecanismos buscam a eficiência do organismo em um meio interno e que está em constante modificação. O processo adaptativo, então, é a condição de uma nova informação pelo cérebro, útil na interpretação de estímulos sensoriais futuros, de forma que o animal possa responder apropriadamente a eventos subsequentes. Esses eventos podem fazer parte do ciclo da vida ou podem ser desafios completamente novos. E essas respostas fisiológicas, elas podem ser divididas em 3 respostas básicas. Um animal, ele responde às alterações do seu estado de diversas formas, incluindo uma série de respostas. E, consequentemente, uma das maneiras de avaliar o bem-estar é medir essas respostas neuroendócrina ou biológica, a resposta imunológica e a resposta metabólica.
Começando pela resposta neuroendócrina ou biológica, que geralmente está relacionada ao sistema nervoso autônomo, é basicamente a resposta ao que está acontecendo no estresse. O sistema nervoso é bem complexo. Resumindo infinitamente, observamos vias aferentes que levam impulsos nervosos até o sistema nervoso central e, após esse processo, o sistema nervoso central manda uma mensagem como resposta e essa mensagem é levada pela via eferente. O sistema nervoso autônomo é a divisão do sistema nervoso eferente de controle involuntário do nosso corpo, ou seja, nós não controlamos a forma consciente do seu funcionamento. O sistema nervoso autônomo, então, controla a musculatura lisa, tubo digestivo, bexiga, útero, e também as paredes dos vasos sanguíneos. Controla o músculo cardíaco e o funcionamento das glândulas do nosso corpo, quer sejam elas endócrinas, exócrinas ou mistas. O sistema nervoso autônomo, ele tem duas subdivisões. O simpático, que é o sistema de fuga ou luta, matar ou morrer. É aquele que é ativado durante os momentos de estresse. O simpático é considerado o sistema gastador, que nos prepara para as piores situações. É o sistema que atua para que nós, na verdade, estejamos com estímulos para fugir, lutar, morrer ou matar. Também conhecido como sistema nervoso simpático medular da adrenal, pois engloba o sistema nervoso simpático medular da adrenal, que é neural e hormonal também. Já o sistema nervoso parasimpático é um sistema poupador. Ele guarda tudo que está em excesso no nosso corpo, pensando em um futuro. É como se ele fizesse uma poupança para que essa energia ela volte a ser economizada para que seja usada então num futuro. As fibras nervosas do sistema nervoso autônomo fazem sinapse num gânglio antes de atingirem o órgão-alvo, sendo assim chamadas de fibras pré-ganglionares e depois as fibras pós-ganglionares, diferente do somático que não tem sinapse em um gânglio. E as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, simpáticas e parasimpáticas, liberam o neurotransmissor acetilcolina no gânglio autonômico e são chamadas de fibras colinérgicas. As fibras pós-ganglionares parasimpáticas são também colinérgicas, mas as fibras pós-ganglionares simpáticas podem ser tanto colinérgicas como adrenérgicas, liberam noradrenalina ou adrenalina. A maioria das fibras pós-ganglionares simpáticas, sem dúvidas, são do tipo adrenérgicas. E ainda, as células da medular da adrenal, estimuladas pela acetilcolina, das fibras pré-ganglionares do simpático, fazem uma descarga de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea de efeito mais generalizado e um pouco mais longo que o efeito da estimulação dos nervos simpáticos. A isto damos o nome de SAM, eixo simpato-adreno-medular. E as funções? E o que esse sistema nervoso simpático ele vai fazer? Dilatar a pupila e os brônquios, melhorando a visão e aumentando o volume de ar inspirado, além de induzir um aumento do débito cardíaco e da frequência cardíaca, são atividades excessivas do sistema nervoso simpático e que podem causar arritmias e hipertensões a longo prazo. O sistema nervoso simpático também induz uma maior irrigação dos músculos esqueléticos através da vasoconstrição periférica e contração do baço. Tudo isso aliado à descarga de catecolaminas pelo SAM, que aumentam esses efeitos, fazendo com que o animal esteja preparado para lutar bravamente ou fugir, preservando a sua integridade.
Quando estamos estressados, nos preparando para lutar ou fugir, alguns sistemas são dispensáveis, como o digestivo e o urinário. Poupa-se energia deles para investimento nos sistemas mais necessários. E, por fim, quando uma situação de estresse acaba, o sistema nervoso parasimpático reduz o débito cardíaco através da inervação direta do nódo sinoatrial por fibras nervosas parasimpáticas. Isso estimula a diminuição da frequência cardíaca. Também aumenta a motilidade e a secreção de enzimas intestinais para que a atividade de digestão retorne. Vimos o papel do SAM para criar a resposta ao estresse e o papel do sistema nervoso parasimpático para finalizá-la. A outra parte da resposta ao estresse é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. A emoção, o estresse resultante, faz com que o hipotálamo libere o hormônio liberador de corticotrofina. O CRH leva então à liberação do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, pela hipófise. O ACTH vai entrar na corrente sanguínea e, ao atingir o córtex da adrenal, estimulará a liberação de glicocorticoides no sangue. E os glicocorticoides exercem um efeito feedback negativo com a liberação tanto do CRH pelo hipotálamo como do ACTH pela adenohipófise. E os glicocorticoides? O cortisol é útil para muitas funções no corpo, auxiliando na adaptação aos agentes estressores. No estresse agudo, o eixo HHA é responsável por mobilizar reservatórios de energia em curto prazo, de forma que o animal possa fugir ou lutar contra qualquer ameaça e, portanto, sobreviver. Os glicocorticoides estimulam a glicogenólise no fígado e inibem a secreção de insulina. Isso aumenta a quebra do glicogênio em glicose, aumentando a glicemia. E o aumento da glicemia permite que o animal haja rapidamente para lidar com o agente estressor, também fugindo ou lutando. Os glicocorticoides são indicadores úteis para mudanças agudas no bem-estar. Eles são menos eficientes na avaliação de um estado crônico devido à ação autoinibidora desses hormônios, que torna a interpretação dos valores em situações crônicas mais difíceis. Entretanto, a exposição prolongada a níveis crescentes de corticosteroides pode ser prejudicial, reduzindo, por exemplo, a fertilidade, devido ao efeito retroalimentação negativa dos glicocorticoides na hipófise anterior, onde o hormônio luteinizante é produzido, e também reduzem a imunidade. O eixo HHA não responde tão rapidamente a mudanças no bem-estar como o SAM. Por exemplo, na maioria das espécies, os glicocorticoides plasmáticos elevam-se dentro de 2 a 10 minutos após a exposição aos eventos adversos. Em contraste, a resposta simpática adrenal medular é quase que instantânea, como, por exemplo, aumentando a frequência cardíaca. Lembrando que, nos mamíferos e peixes, o glicocorticoide mais comum é o cortisol e nas aves é a cortisona. Uma outra resposta ao estresse é a resposta imunológica, tão importante quanto as outras. A resposta imunológica permite que o animal responda a moléculas e organismos estranhos. Os organismos podem ser parasitas, bactérias ou vírus. A doença e seu agente é um fator estressante. As moléculas elas podem ser liberadas pelos micro-organismos ou vir de outras fontes, como a alimentação ou quando tecidos corporais são lesionados. A resposta do sistema imune envolve inflamação e outras reações. De forma geral, a resposta imunológica tem 2 seções. Uma é a resposta inata, que serve para neutralizar micro-organismos, como, por exemplo, bactérias ou substâncias tóxicas. A resposta inata é mediada por células como neutrófilos e macrófagos que fagocitam o material estranho. A resposta também é mediada por substâncias químicas, que no caso de lesão tecidual, ocorre uma cascata complexa, incluindo o sistema complemento, que gerará a inflamação.
A resposta inata do sistema imune é não específica, não sendo influenciada pela vacinação, por exemplo. Já a resposta imune adaptativa é mediada por linfócitos. As células T, que fornecem a imunidade celular, existindo diversos tipos dela, com diferentes funções, como remoção de proteínas, início e modulação do sistema imune. Já as células B, ou linfócitos B, que são os anticorpos e são também uma resposta a proteínas de organismos estranhos ou substâncias, conhecido então como imunidade humoral. Ao contrário da imunidade inata, a resposta imunológica adaptativa pode ser modificada pela exposição ao organismo ou uma proteína e responde à vacinação. A ativação de ambas as partes da resposta imune também envolve vários mensageiros químicos, como as citocinas, por exemplo. Dois exemplos famosos são a interleucina 2 e o gama-interferon. Ambos mensageiros são produzidos pelos linfócitos e macrófagos e ajudam a estimular mais linfócitos, além de influenciarem na imunidade em geral. A interação entre a resposta ao estresse e o sistema imunológico é bem complexo. Geralmente, as células do sistema imune desenvolvem-se na medula óssea, timo, baço, linfonodos e tecido linfóide do intestino. Muitas células imunes têm receptores de catecolaminas e glicocorticoides nas suas membranas. Todo o tecido imune também é inervado pelo sistema nervoso simpático. Quando a resposta ao estresse é ativada, o tecido imune é exposto à noradrenalina e aos glicocorticoides. Em relação à interpretação, a interação com a noradrenalina, o sistema SAM aparenta causar alterações rápidas e sutis na resposta imune, podendo afetar a resposta humoral, a produção de citocinas e a ação de algumas células T. Entretanto, ainda não está claro quando esses efeitos são benéficos ou maléficos. Muito mais é conhecido sobre a interação do cortisol com o sistema imune. De maneira geral, o cortisol é essencial para uma resposta imune bem-sucedida à infecção, por exemplo. Entretanto, se o animal está sob influência do cortisol por horas, dias ou mais, isso pode impedir que tenha uma resposta imune adequada, significando que o cortisol pode aumentar ou impedir a resposta imune, dependendo do contexto. Um exemplo clássico é relativo à mastite em vacas leiteiras. A mastite é um problema seríssimo de bem-estar para vacas de criação em propriedades que ignoram os manejos gentis. A mastite pode ocorrer em qualquer período da lactação. Os casos de mastite em um rebanho são influenciados por vários fatores, desde a fisiologia do parto até o manejo da ordenha. O parto é essencial para que a vaca produza leite. Altos níveis de cortisol fazem parte do mecanismo endócrino que permite o parto. Entretanto, altos níveis de cortisol também induzem a um desequilíbrio das populações de células T e resultam na supressão imune, que provavelmente predispõe as vacas à mastite. Se a criação é ruim, a alimentação é ruim, a cama é suja, a vaca é mal manejada, outros agentes estressores, junto com o estresse do parto, corre o risco dessa vaca desenvolver a mastite. Um segundo exemplo, de maneira geral, é sabido que quando os bovinos jovens são transportados para feiras, vendidos, misturados com outros animais, transportados de novo a uma nova fazenda, eles correm grande risco de desenvolverem doenças respiratórias. Vimos antes que o cortisol pode aumentar a resposta imunológica a infecções. É importante saber quanto transporte um animal consegue aguentar antes de que o estresse chegue a ponto de predispor a doenças. Um trabalho anterior estudou a expressão gênica de neutrófilos de touros de 8 meses que foram transportados em caminhões por 9 horas. Os neutrófilos foram essenciais para a resposta inicial contra patógenos do trato respiratório
e os pesquisadores investigaram a relação entre a expressão de genes relacionados ao neutrófilo com os níveis de cortisol plasmático e outros esteroides, como a testosterona. Eles descobriram que o cortisol ficou significativamente elevado durante o transporte e estava associado com níveis elevados de linfócitos e neutrófilos sanguíneos em comparação com os níveis de antes do transporte. O estudo indicou que para esses touros, 9 horas de transporte eram estressantes, mas não necessariamente tão estressante a ponto de reduzir sua imunidade. Ao contrário, a resposta de estresse aparentou ser adaptativa em termos de números de neutrófilos e linfócitos. Entretanto, o estudo não detectou uma relação simples ou linear entre a expressão dos genes dos neutrófilos que poderiam aumentar a imunidade e os níveis de cortisol. Outras respostas ao estresse são as respostas metabólicas. O cortisol provoca um aumento na glicemia através da quebra do glicogênio no fígado. Como o cortisol, a glicose também é influenciada pelo estresse. O ácido lático resulta do metabolismo anaeróbio da glicose. Por exemplo, quando o animal está correndo muito rápido para escapar de uma ameaça, como parte da resposta do SAM, observamos os níveis de ácido lático elevados. Já o beta-hidróxido butirato é uma cetona produzida a partir do metabolismo da gordura, quando não existe glicose suficiente disponível, o que pode ocorrer quando os animais são submetidos a estresse agudo constante, como, por exemplo, o transporte. Já o hematócrito aumenta num preparo para uma fuga, ajudando a garantir uma boa oxigenação dos músculos e é um resultado também da ativação do sistema SAM e da contração do baço. Enzimas musculares, como a CK, são liberadas na corrente sanguínea se os animais estiverem sob grande estresse físico. E hormônios também podem ser influenciados e utilizados para avaliar a resposta metabólica do animal a condições estressantes específicas. Exemplos são a insulina e os hormônios da tireoide. A liberação da insulina, por exemplo, é suprimida pelo cortisol depois de uma ativação aguda do eixo HHA. E os hormônios da tireoide? Vamos pesquisar? Já quando o animal vivencia um agente estressor negativo por um período prolongado, pode atingir um estado pré-patológico que pode eventualmente manifestar-se na forma de doenças. O primeiro exemplo é a redução da imunidade. A exposição crônica a glicocorticoides reduz a produção de macrófagos e monócitos, reduz o número de linfócitos circulantes. Isso torna os animais mais suscetíveis a infecções. Um exemplo é o envio dos garrotes à feira, que são misturados a outros garrotes, então enviados a outra fazenda, passam pelo transporte, pelo estresse e por vários manejos. A exposição contínua a horas de agentes estressores, transporte, barulho, mistura, novidades, os predispõe ao desenvolvimento de infecções respiratórias e gastrointestinais. Outra doença que pode surgir devido ao estresse crônico é a hipertensão. Sinais podem não ser clinicamente óbvios na vida do animal, mas podem ser detectados no pós-mortem, como, por exemplo, alterações nos rins. Lembrem-se que a hipertensão é um fator bem conhecido nosso, dos animais humanos, como sinal de estresse. Outros achados pós-mortem em animais que estão sob estresse contínuo podem ser glândulas adrenais aumentadas. Pode-se detectar no animal vivo também, né? E às vezes o proprietário ainda pode pedir que se avalie a parte de crescimento ou ganho e perda de peso. Enquanto os sinais podem ser causados por má nutrição e parasitismo, a resposta ao estresse também pode alterar o ganho de peso e alterar o crescimento desse animal pelo efeito catabólico do cortisol e das catecolaminas em resposta aos agentes estressores. A fertilidade reduzida também pode ser um sinal de estresse. A exposição crônica ao estresse também pode resultar em úlceras gástricas, úlceras de intestino, porque o cortisol, além de causar morte celular, diminui a proteção da mucosa.
Esses exemplos mostram como a resposta ao estresse pode contribuir para a diminuição do bem-estar em termos de fisiologia do pobre animal. E os agentes estressores? Vamos pensar em alguns? Primeiro, quem são, o que são e o que fazem os agentes estressores? Observe que muitos eventos na vida do animal podem levar a uma resposta ao estresse. A experiência de estresse não é automaticamente um problema de bem-estar, porque o estresse também pode permitir que o animal aproveite ao máximo as experiências prazerosas positivas que melhoram a sua sobrevivência. Lembrem-se que a zebra, ao se estressar fugindo do leão, ela está positivamente salvando a própria vida. E essas emoções também evitam experiências negativas que ameaçam a sobrevivência. Portanto, expor animais a agentes estressores somente é uma preocupação quando o corpo do animal é estressado além da capacidade de adaptação dos seus sistemas físicos e psicológicos. É o estresse que causa sofrimento, podendo levar a alterações adversas nos tecidos corporais que eventualmente tornam-se aparentes nas formas de doença ou redução das produções. Nesse caso, a resposta ao estresse não está adequada, está excessiva, tornou-se inadequada porque os animais são mantidos em condições que causam estresse contínuo e que não podem evitar ou se adaptar. Nessa situação, o agente estressor torna-se uma questão também de ética. Depois observem com calma este quadro. Esse slide mostra alguns exemplos de agentes estressores e os sentimentos resultantes do estímulo sensorial. Embora a divisão entre agente estressor físico, fisiológico e mental seja falha, pois muitos agentes estressores individuais se sobrepõem. Mas olhem com calma, tirem suas conclusões e pensem nos exemplos. Um exemplo que eu dou é esse. Vaquinhas que aparentemente estão descansando num compost bar, felizes ou não, confinadas para o resto da vida. Elas estão tristes? Elas estão felizes? Elas estão bem? Aí a gente pensa, confinamento é ruim, não é? Mas e essa vaca que está solta e passa fome? Né? Então, muitas vezes a situação de confinamento, ela pode ser prazerosa, desde que as exigências desses animais sejam mantidas, sejam respeitadas. E como mensurar então o estresse? Aqui eu listo alguns poucos exemplos de mensurações da resposta ao estresse agudo. São alguns dos resultados diretos detectáveis do sistema SAM e HHA no corpo, assim como os seus hormônios relacionados. A coluna da esquerda fornece os índices da resposta ao estresse. A coluna do meio indica que parte da resposta ao estresse está envolvida. O SAM para o sistema simpático adrenal medular e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. A coluna da direita indica alguns dos métodos que vocês podem usar para mensurar o índice da resposta ao estresse. Vocês podem ver que muitos podem ser mensurados diretamente, por exemplo, mensuração da frequência cardíaca com estetoscópio ou palpação do tórax, mensurar a frequência respiratória à distância. Algumas mensurações, como a pressão sanguínea, por exemplo, requerem contenção e podem estressar um animal não estressado ou aumentar ainda mais o estresse de um animal que já está alterado. Parâmetros como glicocorticoides requerem mensurações laboratoriais de amostras de fluidos corporais como sangue. Essas mensurações são mais invasivas e a análise laboratorial requer uma espera antes da obtenção dos resultados. Portanto, não são tão úteis assim para se obter uma avaliação imediata do bem-estar do animal. Observem que estes são apenas alguns exemplos de mensuração da resposta ao estresse. Eu penso aqui em pelo menos uns 40 que refletem que a resposta ao estresse é mediada pela circulação, cortisol e catecolaminas, através do sistema nervoso autônomo, que tem uma ação muito mais ampla. Portanto, a resposta ao estresse produz efeitos mensuráveis em sistemas, funções
e comportamentos do animal. Exemplos. A frequência cardíaca de ovinos normalmente fica entre 70 e 80 batimentos por minuto. Esses animais, quando mantidos em cativeiro e observam uma pessoa estranha que não seja o seu tratador, essa frequência pode chegar a 120 batimentos por minuto. Já quando uma pessoa estranha se aproxima com um cão desconhecido, alguns animais chegam a uma frequência de 160 batimentos por minuto. Muitos efeitos similares foram encontrados em bovinos como resultado de manipulação e contenção, principalmente quando esses manejos não são feitos de forma tranquila, de forma gentil. Falando de uma exceção, os efeitos contrários também acontecem. Alguns seres humanos, por exemplo, quando estão muito apavorados ou estressados, podem desmaiar. Isso é associado à queda da pressão sanguínea e a uma redução na frequência cardíaca. Similarmente, a frequência cardíaca de roedores silvestres em cativeiro mostrou-se diminuída quando os animais eram perturbados por um som repentino ou imagens ameaçadoras. Essa redução da frequência cardíaca foi associada à imobilidade dos animais. A frequência respiratória ela pode ser medida à distância, como eu falei, evitando estresse ao animal, constituindo então uma avaliação simples do estado atual de bem-estar. Aqui observamos que podem acontecer grandes alterações na frequência respiratória relacionadas, por exemplo, a ovinos que são submetidos à caudectomia e castração, procedimentos que estão associados às alterações de frequência cardíaca e respiratória. Em um estudo, os cordeiros não estavam fisicamente ativos após as cirurgias, provavelmente até com dor, mas a frequência respiratória bem aumentada. E as limitações? A avaliação do bem-estar usando respostas do sistema nervoso autônomo requer cuidados devido à natureza das respostas. Alterações podem ser induzidas por outros fatores além do bem-estar. Mudança no grau de atividade física, por exemplo, pode aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Experimenta chegar com seu cachorro andando a pé para uma consulta no veterinário no sol de meio-dia. Mudanças no metabolismo também podem influenciar a frequência cardíaca. A hora da colheita é muito importante, pois níveis de catecolamina seguem o ritmo circadiano e tem grande correlação positiva com o grau de atividade daquele animal. Assim, quando o animal tem muita atividade, os níveis estão mais altos e os animais podem ter ritmos diferentes, como o morcego noturno e outros animais diurnos. As respostas do sistema nervoso autônomo são particularmente suscetíveis a perturbações durante a medição. Então, presença de humanos desconhecidos, imobilização, métodos de colheita, é preciso ter cautela. Caso contrário, as alterações nos parâmetros podem não estar relacionadas ao bem-estar, mas sim ao método utilizado. E os erros de medição podem acontecer, como em qualquer medição, particularmente quando são feitas diretamente por observadores não experientes. Portanto, é importante coletar sempre amostras em duplicata ou avaliações em duplicata e depois observar a concordância ou discrepância entre elas, assim como a confiança entre o observador e animal observado. Outra grande diferença também acontece entre as espécies. Algumas espécies mostram diferenças consideráveis em níveis basais de glicocorticoides. Por exemplo, macacos como saguis, micos, macacos-aranha mostram variações nos níveis basais de glicocorticoides. A hora do dia em que se realiza a colheita da amostra tem grande efeito. As respostas, por exemplo, mostram uma variação diurna para esses animais, enquanto em outros podem ser noturnas, como os morcegos, por exemplo, e alguns felinos. A liberação de glicocorticoides tem ritmo circadiano bem definido e uma grande variedade de espécies, desde roedores até gatos e macacos, sofrem influência do ritmo circadiano.
E a exposição repetida ao mesmo estímulo? Geralmente, as formas crônicas de estresse podem levar à adaptação ou a uma sensibilização da resposta da adrenal. Na adaptação, ocorre uma diminuição na produção de catecolaminas na exposição subsequente ao estímulo, isto é, uma adaptação. Já o aumento das catecolaminas pode ocorrer em novos estímulos ou estímulos diferentes, ou seja, uma nova sensibilização. Ambas, tanto a adaptação quanto a sensibilização, podem ser avaliadas por avaliações contínuas, medições contínuas de catecolaminas na mesma situação que possa afetar o bem-estar e comparação dos níveis de catecolaminas antes e depois de um período potencialmente estressante. Um exemplo: o cortisol de cães, quando eles vão de um ambiente doméstico para um canil, ou seja, são abandonados, o cortisol aumenta muito. Porém, o aumento do cortisol é muito maior quando esse animal nunca esteve num canil. Animais que foram adotados e devolvidos, eles já têm o cortisol aumentado, mas em menor quantidade do que o cão que conheceu o abrigo pela primeira vez. E existem diversas outras avaliações. A temperatura corporal, por exemplo, pode ser usada como uma medida indireta do estado agudo de bem-estar, pois mudanças em outros sistemas fisiológicos podem induzir mudanças na temperatura. Já a mensuração de opioides, as endorfinas são mais comumente associadas com mudanças de bem-estar e por isso podem ser utilizadas, porém as encefalinas e as didorfinas não têm assim, uma atividade claramente associada a mudanças no bem-estar. São mais utilizadas para as avaliações de dor endógena, medula espinhal e cérebro. Uma outra forma também são as alterações crônicas que podem levar às alterações patológicas em uma grande variedade de sistemas. Algumas alterações podem ser avaliadas pós-mortem, já falei lá, como hipertrofia da adrenal, lesões renais, lesões do miocárdio e úlceras, por exemplo, podem ser avaliadas em vivo, as lesões renais e miocárdio e a úlcera também pós-mortem. Vacas leiteiras, por exemplo, de alta produção e bezerros e a grande maioria de cavalos de corrida que são usados para esportes são animais, por exemplo, propensos às úlceras. E, finalizando, a mensuração das respostas do sistema nervoso autônomo pode indicar, sim, o bem-estar imediato ou crônico de um indivíduo. As respostas podem ser medidas diretamente, como frequência cardíaca, pressão sanguínea, frequência respiratória e os níveis de catecolaminas, ou indiretamente, a partir da adaptação da adrenal, de enzimas ou metabólitos gerados. Tendo em vista as limitações dos métodos, além das particularidades de cada espécie ou mesmo indivíduo. E, enfim, espero que tenham gostado. Deixo aqui o meu tchau e o meu carinho, lembrando que o relaxamento e o estresse são privilégios dos vivos. Então, basta estar vivo para intercalarmos períodos de estresse e períodos de relaxamento. Tenham um bom dia!